Como toda boa série que se preze nos tempos atuais, já começa a se criar um hype ali, liberando inúmeros takes, imagens e trailers da série do Sandman, e a gente não vai ficar de fora desse papo. Então é o seguinte, muitas críticas, muita gente fala, o que mais tem é gente por aí com síndrome de Regis Tadeu, falando mal de tudo sem não produzir nada. É a era da internet. Então olha só, a gente vai falar sobre uma questão de uma mudança bem interessante, bem importante, porque a gente acha significativo falar disso, e tem um significado que no Brasil não se costuma prestar muita atenção, que é a questão da representação quemética egípcia como uma civilização africana dentro das produções mais recentes, beleza? Eu sou o Ed, esse é o canal Altas Teses. Tem 3 coisas que eu quero te pedir logo de início, tá escrito ali embaixo, não se esquece de inscrever, compartilhar e curtir esse negócio, e vamos lá. Então olha só, mudanças e mudanças, né? Eu tenho chegado à conclusão que o povo do quadrinho, principalmente, é um povo a ser estudado como uma semi-religião. A gente tem ali conservadorismo, fanatismo, uso de termos como canônico, saga, que são típicos desse tipo de cultura pop, urbana e tudo mais. Então essa é uma outra discussão que a gente pode fazer depois, inclusive. Por que seria uma semi-religião? Mas não é disso que eu ia falar agora. Então vamos lá. Então olha só. Quem foi escolhida para fazer o personagem da morte, uma personagem extremamente importante do Sandman, foi a Kirkby Howell Baptiste. Sim, ela tem ascendência afro-caribenha e foi anunciada no papel da personagem da morte, e os comentários são daquele jeito. Mas o foco aqui é falar sobre a representação cultural dos personagens egípcios e como tem aparecido nessas obras, principalmente do Neil Gaiman. Sim, começando, por exemplo, pelos irmãos na funerária em Deuses Americanos, Anub e Thoth, que são interpretados pelos atores negros, porque a leitura que se tem do Egito ou Kemet é como uma civilização negro-africana e não próximo do Oriente ou Oriente Próximo ou deslocado qualquer coisa assim da África. A cena em que o Anubis vai buscar uma senhora que acaba de morrer expressa bastante isso. Anubis explica para ela que mesmo sendo muçulmana egípcia, ela lembrava do antigo culto e dos antigos deuses, e por isso ele foi a buscar após a sua morte. Thoth é quem conta a história dos deuses americanos, já que ele é a divindade dos escribas, ensinou a escrita sagrada e registra tudo o que acontece. Então olha só, essas representações de deuses e deusas egípcias, usando atores e atrizes negros de lugares diferentes, nas produções do game, aponta para o reconhecimento e da importância da representação midiática de pessoas afrodiaspóricas e também por conta do reconhecimento do Egito como uma civilização africana. Isso muito graças ao movimento como o panafricanismo e os movimentos religiosos conhecidos como queméticos ou o quemetismo. O quemetismo a gente já falou aqui neste outro vídeo, mas a gente vai falar aqui alguns detalhes que a gente não falou por lá. Ele é um grupo considerado neopagão que vai surgir com outros movimentos de restauração de práticas de povos antigos durante a década de 70. Numa época ali em que a Wicca, o neodruidismo, os cultos helênicos e os nórdicos vão ser resgatados por alguns grupos, trazendo essas concepções pré-cristãs para a modernidade ou para a pós-modernidade. Muitos desses movimentos surgem assim como forma de buscar uma afirmação étnico-racial também. O primeiro grupo quemético estabelecido foi a Igreja da Eterna Fonte, fundada em 1970 pelo reverendo Harold Moss e Donald Harrison, que foram os pioneiros no chamado paganismo moderno. O Harrison foi o primeiro a tentar estabelecer um culto da antiga religião greco-romana. O Moss, depois de assistir o filme de 56 chamado O Egípcio, organizou um primeiro encontro já em 63 e em 70 eles fundaram a primeira igreja do culto egípcio e suas divindades, e daí vão surgindo vários outros grupos ao longo das outras décadas. A ideia do Egito Antigo como civilização negro-africana vem dos estudos do senegalês Cheikh Anta Diop, que, a partir da análise radiográfica, química e tudo mais, nas múmias do Antigo Egito, mostrou que os Egito no Alto Império eram formados por pessoas de pele escura. Sim, ao contrário do que o racismo científico da época apontava para a não contribuição africana na história da humanidade. Os queméticos foram o berço da civilização ocidental, inclusive sendo lugar de estudo de filósofos gregos como Platão, Sócrates, entre outros. Os grupos queméticos se dividem como? Se divide reconstrucionista,
que busca praticar a religião quemética como era no passado. O reavivado ou o reformado, que vai mesclar ali práticas modernas e antigas, e o Tamaran Wicca, ou o Egito pagão, sim, que se realiza ali uma espécie de Wicca misturada com deuses egípcios. Esse último é muito ligado a um grupo chamado Ortodoxia Quemética de Tamara Suida, que teve uma visão ao participar de uma iniciação Wicca com essas divindades egípcias, e aí ela saiu e fundou o grupo Ortodoxia Quemética, e que tem elementos como oráculo voodoo e outras influências africanas e afrodiaspóricas. Os deuses nesses grupos ganham o nome de Néter, Netche ou Néter, que seria uma referência a uma divindade pré-dinástica que teria dado a origem a todos os outros deuses que são chamados de Néteros. A pessoa, quando inicia nesse grupo, passa por um renascimento ganhando um nome de iniciado, geralmente com referência a nomes egípcios antigos. Basicamente é um culto ligado a uma identidade africana fora da África e que serve como base para pessoas negras em relação a heranças perdidas por causa da escravização. Deixa eu só fazer um adendo para vocês de um seguinte. Durante a pesquisa das imagens que eu fiz depois de gravar o vídeo, eu fui reparar uma coisa. É bem possível que no início dos grupos queméticos a maior parte das pessoas sejam brancas, então não tinham um caráter étnico, racial, como eu disse no vídeo anteriormente. Só que com o tempo isso foi sim fazendo sentido, porque você vai ter diferentes visões e as discussões ali também vão acontecendo. Talvez eu não encontre essas informações de maneira precisa. Como no vídeo sobre quemetismo no Earth, Ring and Fire que eu deixei aqui para vocês, tem um pouco dessa pegada falando sobre a questão racial ligada ao culto quemético, ao culto egípcio antigo. Vale ressaltar que um dos grupos, ou um dos tipos de grupos do quemetismo, que é o quemetismo pan-africano, principalmente pela Alçar Alset Society, que foi fundada pelo Rogério Alcides Strauss, eu acho que é mais ou menos assim o nome dele, ou Ra-An-Nefer Amen, que é o nome iniciado dele. A Alçar Alset Society ele é um grupo quemético ou se classifica como uma organização religiosa pan-africana que se dedica a dar uma base espiritual afrocentrada no treinamento de pessoas afrodescendentes. A gente tem dois tipos de pensamentos e escolas ali pan-africanas ou afrocentrada, que é o afrocentrismo ou afrocentricidade, ou o pan-africano, que são ali relacionados, cada um na sua abordagem e visão, tanto política, quanto social, quanto religiosa propriamente dita. Então, essa confusão acontece justamente porque, no início, quando você vai pesquisar nas fontes, a maior parte das pessoas, elas têm pele branca. Então, associa-se que a origem seja principalmente das pessoas desse nível, dessa classificação social. Só que a gente tem que lembrar da confusão e das diferenças que há para uma classificação racial para uma pessoa, por exemplo, no Brasil, para uma pessoa, por exemplo, nos Estados Unidos, em que a dinâmica racial ela é semelhante, mas não é igual, ela tem cada um no seu contexto, beleza? Então, feito esses destaques aqui, continue aí. Falou! Se fosse comparar, contextualizando, lógico, como os candomblés brasileiros que buscam manter uma compilação de tradições africanas e se instituem como verdadeiras nações religiosas, tentando manter ali esse culto e uma identidade ligada à África muito mais estabelecida do que outros cultos mais abertos. Mas vamos lá, os queméticos. Os queméticos eles tendem a ser mais abertos nesse sentido, porque eles têm uma forte presença na internet, não é preciso ser filiado a nenhum grupo para praticar, basta respeitar e estudar os princípios básicos como Ma'at, que é um código de ética com aproximadamente 40 lições, que busca cultuar os néteres de maneira adequada, e tem uns sites que eu vou deixar lá embaixo para vocês darem uma olhada melhor. Então tá, voltando lá para a série. A morte nesse universo ela tem símbolos egípcios como Anki, maquiagem com referência quemética, e a morte ou a pós-vida é um tema muito complexo e filosófico dentro da religião quemética. Daí essa importância, daí como essas construções já vêm sendo feitas ali relacionado ao Egito nas obras do Neil Gaiman, diferente do que a gente via, por exemplo, lá na década de 90, que é quando também vai surgir a ideia dos deuses egípcios e outros lugares ter origem espacial e não se dar crédito para os povos que constroem coisas como as pirâmides, muralhas e tudo mais. Beleza? Valeu e vamos lá que a gente está ansioso para ver essa série.